A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje vamos dar continuidade aqui no nosso podcast, um pouquinho diferente, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos. E agora vamos trazer alguns elementos da EBD, mas antes, uma das nossas irmãs, né, que nos assiste, vocês que está conosco, pediu, por favor, nos ajuda com uma expressão que a palavra sempre traz e a gente fica meio perdido. Ela escreveu pra gente, ela falou bem assim: "A paz do Senhor, irmãos, vocês podiam ensinar a passagem que fala: nascer do Espírito é do Espírito e nascer da carne é da carne. Teve uma pregação sobre esse tema e eu fiquei perdida, me ajuda". Não, a gente vai ajudar, nós estamos aqui, né, para estudar junto com os irmãos, porque quando os irmãos traz essas dúvidas, nós estudamos, buscamos ao Senhor, pedimos ao Senhor para que o Senhor nos oriente o que fazer e o significado daquilo. E a gente traz essa experiência para os irmãos. Então, nós vamos começar falando sobre isso, mas antes, vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco. Alan, a paz do Pai Senhor. do Senhor Priscila, Pai do Senhor irmãos, Pai do Senhor Amabile. Amável, a paz do Senhor. A paz do Senhor Priscila, a paz do Senhor Alan e a paz do Senhor irmão. Amém, glória a Deus. Então, nós vamos primeiro começar identificando aonde que está sendo dito isso, né? E aí fala sobre nascer do Espírito, nascer da carne da carne. Aonde está isso na palavra? Foi quando o Senhor teve encontro com Nicodemos, né? Que ele fala para encontro o Senhor, como é que eu faço para herdar a eternidade, né? E aí o Senhor fala, ó, tem que ser nascido do Espírito, né? Tem que ter um novo nascimento. E aí ele leva aquilo pro lado da sua, mas vem cá, pode uma pessoa adulta entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Como é que isso dá? E aí o Senhor explica para ele o significado de nascer do Espírito. Exatamente. Então, nós já vemos aqui que o nascer da carne é no literal nascimento, né? Isso aí. Então, quando a palavra fala assim, o que é nascido da carne, é porque é um bebê que nasceu e a gente vive pela nossa razão, a nossa vida, nosso cotidiano aqui. E o nascer do Espírito é aquilo que o Espírito Santo nos transforma, né? Uma coisa que a gente estava falando, e o Senhor nos fez entender que quando a gente fala assim, vamos sinalizar então, é nascer do Espírito, você precisa aceitar Jesus. Por muitas vezes a gente vê até pessoas que falam, eu aceito Jesus. Ele aceitou, ele acredita que o Senhor Jesus está aí, mas não houve a conversão, Sim. que é a transformação de vida, que é esse nascer novamente, que é o que a gente normalmente testemunha no nosso batismo, né? O que é o significado do batismo nas águas? Morri para o mundo e revivi com Cristo. Então, eu tive uma vida transformada, né? E aí a gente traz essa questão do nascer do Espírito, que é a santidade, a santificação, né, Amable? Então, a gente até falou sobre isso, Priscila, que quando a gente vai explicar para um surdo isso, o que é nascer da carne, de forma nenhuma a gente vai nascer da carne, de maneira nenhuma. Então, a gente pode fazer assim, ó, mulher grávida, neném nasce, Uhum. normal. Né, se fala, ó, normal, bebê nasce. Mas quando é nascido do Espírito, também de forma nenhuma a gente vai fazer nascer do Espírito Santo, de forma nenhuma. E não é só aceitar o Senhor Jesus, mas é ter uma transformação de vida. E para o surdo, nós precisamos usar os hipônimos, que é dar exemplos, né, para que o surdo entenda claro, Uhum. né, igual eles falam. Sim. Que é falar assim, ó, antes você ia em festa, agora você mudou. Você não vai mais. E também até, você só aceita o Senhor Jesus e fica, tipo, meio que apático, você só vai, assiste o culto e fica apático. Não. Você estuda a Bíblia, a sua vida é diferente. Antes você bebia, agora não bebe mais. Então, a gente tem que explicar o que é nascer do Espírito para que o surdo entenda. Aí ele vai falar: sim, é verdade. Antes eu usava essas roupas, hoje eu não uso mais. Então, para que o surdo entenda de verdade o que é isso. Exatamente, porque o surdo ele é literal, né? O Alan ele até trouxe no episódio passado, falando sobre a questão de trazer a colocação primeiro daquilo ali, né? Como no louvor nós falamos, esse louvor está falando sobre salvação. Ok, o nascer do Espírito, o nascer da carne,
como é importante a gente entender a cultura surda, o Uhum. que eles entendem, para a gente trazer isso em exemplos, né? A gente estava falando até de alguns vídeos que nós assistimos, de ter intérpretes referentes e que eles usam muita comparação. Ó, você conhece a palavra? Exemplo, comparado com o quê? E da E mesma aí forma dá para a gente fazer, né? aplicando o contexto daquela palavra, aquele sinal, né. Porque, por exemplo, a gente pega o sinal que a gente usou de a palavra fonte, né, e a gente pega sinal de carne, nesse sentido aqui, carne, esse carne de comer só? Não, fica muito vago, mas é de nascer da mulher. É uma coisa que é natural, que é própria do ser humano, é que todo mundo nasce, né, ocorre por esse processo de nascimento. E aí que vem a partir do momento que aceita o Senhor Jesus, começa um processo de conversão, né. Você deu um Isso. exemplo, a minha mãe ensinava uma coisa que ela aprendeu ao longo da caminhada, que ela falava bem assim, existem pessoas que se convenceram, e existem pessoas que se converteram ao Senhor, né. E aí você muda o que é conversão? Quando a gente fala, por exemplo, da autoescola pra gente estar aprendendo a dirigir, o que é uma conversão? Você mudar o sentido, você está numa pista ou você está numa rodovia, você muda para você troca o sentido. Então antes a minha vida era focada para o mundo, agora, ó, focado para o Senhor, né. Então transformação. É uma transformação da vida, mas com mudança de sentido, né. Exatamente. Isso vem através da ação do Espírito Santo. E E aí rapidinho, e aí às vezes tem palavra quando a gente vê só a palavra isolada, a gente tem que detectar, esse espírito que está falando do espírito do homem ou é o Espírito Santo do Senhor? Que uhum. aí tem que estar tem também para o que está sendo falado, para não causar confusão. Porque essa ação da transformação não é própria do meu espírito, não, é própria do Espírito Santo de Deus. Exatamente, Exatamente. E exatamente. como que nós, intérpretes, né, Priscila, a gente sabe disso? Irmãos, a gente não acorda ó, meu Deus, eu sei o que é nascer do espírito e é nascer da carne, mas é tudo baseado na palavra de Deus. Então, o intérprete, ele tem que estudar sim, claro, né, a gente estuda e muito, né, mas o intérprete, ele tem que ter maturidade espiritual. Né. Exatamente. É claro que a gente vai atrás de surdo e conhece o jeito que o surdo pensa, o jeito que o surdo se porta, né, mas ter maturidade espiritual é mais do que a Libras. Exatamente, até porque o Senhor, quando a gente tem uma vida espiritual, santificada, que a gente vai explicar até uma Fez a diferença, introdução né, já. já vamos fazer uma pequena introdução, porque nós temos ouvido falar muito nas EBDs sobre o santo, a santidade de Deus, sermos santos, então nós vamos trazer algumas diferenças aí, mas nós que temos a vida santificada, a vida em comunhão, né, estudando a palavra, conhecendo o Senhor, conhecendo esse projeto em si, nós também temos o auxílio do Espírito Santo, Com que nos certeza. auxilia em todas as coisas, já que nós vamos ser nascidos do Espírito, é Ele que vai nos auxiliar e vai nos fazer entender também como a mente do surdo ela funciona. Uhum. Porque além da nossa convivência com o surdo, a gente tem a sensibilidade de entender que ele, por ele ser visual, aí ele vai entender melhor desse jeito. Então, isso é o Espírito Santo que vai trazendo esses detalhes para a gente e a gente consegue perceber isso na sinalização como fica mais claro, né? Fica muito mais claro. Não, só fazer um complemento que você falou sobre a questão de conhecer o surdo. Uhum. Vou fazer um adendo aqui, intérprete não pode ter medo de ter contato com o surdo. Pelo contrário, ele Jamais. tem que ter É se anseio de ter jogar. contato. Exatamente, exatamente. A gente sempre orienta sobre questão que o intérprete não faz a função de pastor, mas não quer dizer que você não precisa ter um vínculo. Até porque você nunca teve contato com o surdo antes na sua vida, Uhum. aproveita a oportunidade de você ter um surdo na sua igreja, na sua região, no Manaim ao qual você vai e participa dos eventos, e se aproximar dele, conhecer e perceber como é que ele age, né. Porque a literatura, ela vai ajudar, como a Beth falou, mas isso traz a questão do da pessoal sua, do seu aperfeiçoamento pessoal como ser humano e como intérprete, né. E isso a literatura não vai te trazer, né, Jamais. mas essa questão do contato pessoal e do bom senso, né. É uma coisa muito que é discutida hoje, a questão da inteligência artificial para aquilo, para a questão do Intérprete. intérprete e do ser humano, nas suas atividades, né, que Uhum. é a questão do senso humano, né. Tem um exemplo, por exemplo, numa catástrofe que teve aí de um avião e que o piloto ele conseguiu reverter aquele quadro de pousar na água, fizeram um teste com inteligência artificial. Todos, saiu não precisou de tomar aquela atitude de pousar na água, mas ele falou bem assim: "Vocês esqueceram o fator humano". O fator humano, ele tem um tempo de racionalizar
e determinar qual a melhor atitude para poder tomar essa questão. E aí ele usou a expressão da neurociência, que se eu não me engano, acho que era de 15 segundos. E ele falou bem assim: agora faz um desafio aqui ao vivo, coloca a inteligência artificial fazer o mesmo processo, mas dá um atraso de 15 segundos para ela tomar a reação. Nenhuma inteligência artificial conseguiu fazer a manobra que ele fez. Né? E aí, quando a gente traz isso para a interpretação, é mais ou menos o mesmo tempo que o nosso cérebro demora para poder transcrever. 15 segundos. Alguns até ficam ansiosos, mas não, porque fala a palavra, eu tenho que buscar qual que é o sinal. Não. Ouve, assimila e transcreve a interpretação. É simples. E conheça o surdo, né, Priscila? Sempre que a gente vai interpretar em uma igreja diferente, ou no Manaim aparecem surdos, né, de outros lugares, antes de interpretar para eles, a gente passa um tempo Conversando. com eles para a gente ver o grau da Libras que eles sabem, o nível, né, de conhecimento mesmo. E de Sim. forma nenhuma, irmãos, a gente fala assim: o surdo pensa desse jeito. É que o surdo, ele é inferior a nós. Muito pelo contrário. O surdo, ele pensa de um jeito diferente porque a língua dele é visual espacial. Exato. Somente por causa disso. Nós temos amigos surdos que, meu Deus, inteligentíssimos. Então, assim, de maneira nenhuma a gente está falando para falar, não, o surdo, ele é inferior, ele não sabe. Não, ele sabe. Ele sabe até mais do que a gente. Uhum. Mas, para como que eu organizo as coisas para que... É o jeito surdo, né? Uhum. De pensar. Como é que o surdo pensa? Então, a gente vai ter o jeito surdo de pensar, né? Igual a gente fala, não, esse é um sinal de surdo. É o que na nossa língua não Até existe mesmo uma esse tradução. sinal que você fez, assim, né? Você Não existe uma botou tradução. como apático, mas ele pode ser tanta coisa, porque Pode não ser. existe uma Uma tradução, uma específica, palavra né? para isso, porque é o... Debochado. Aham. Priscila, Tô entendendo você tá nada. linda, né? Uhum. Você tá linda. Então, é meio que um deboche. Ironia, né? Exatamente. Sarcasmo. Então tem todo um sentido referente a um sinal que é o jeito surdo de sinalizar. Uhum. E quando a gente fala referente ao conhecimento da cultura surda, quando você está dentro dessa cultura, dessa comunidade, você entende com tanta clareza, Nossa. até você consegue identificar em poucos sinais que ele sinalizou, você já sabe se ele é conhecedor bem do português ou não, Sim. né? Então é importante com que os irmãos, eles tenham essa curiosidade. Chegou um surdo, eu fui interpretar no Manaim, chegou um surdo. Mas eu não vou conversar porque eu fico com vergonha. Não, Nossa. vá, conheça. Tem um evento de surdo na sua cidade, vá lá para você conhecer um pouco, conversar, né, tirar essa vergonha, porque é primordial a gente conhecer. É igual a gente conhecer a cultura de outros países quando a gente vai para lá, né? Eu não vou chegar num país ao qual se eu falar no Portugal, é português que se fala. Mas se eu chego lá e chega para mim e fala assim: você vai entrar, e fala bicha, que é fila. Eu já vou entender diferente. Mas para eles, Exatamente, porque então, eu nunca é tive cultura, contato. tive contato. Exatamente. É a cultura deles, a qual eles falam. Assim também é com a língua de sinais. Isso a gente vê muito dentro da comunidade até ouvinte. Exemplo, eu vou mudar para os Estados Unidos. E aí nós dois vamos juntos para os Estados Unidos, né? Eu vou ficar dentro de uma comunidade nativa americana, você fica com uma comunidade que só tem imigrantes brasileiros. O meu inglês vai desenvolver muito mais do que o da Mabel, porque é contato. Não só questão da linguística, mas cultural também, né? Exatamente. E até entender como o surdo pensa, como o surdo age. Exemplo, houve algum momento que teve uma distração, que o surdo distraiu. Exemplo, teve um pico de energia, ele distraiu, o que aconteceu? E você trazer de novo a atenção do surdo O jeito. para aquilo que está sendo falado, né? Porque não adianta falar, ei, senhor, não vai resolver, né? E como chamar, criar essa estratégia. Isso a gente aprende tendo contato com eles. Rapidinho, Alan e Priscila. Eu já fiz muitos cursos pós, mas nada é melhor do que o contato com o surdo. Estar numa sala de aula é ótimo, por conta do papel, do certificado, a gente aprende. Sim. Mas a minha Libras desenvolveu muito depois que eu vivi com o surdo. Porque, irmãos, quando vocês veem o surdo, igual a gente já falou, a gente fala mesmo, não faz sentido os irmãos fazerem uma oficina de Libras e ficarem com medo de surdo. Não faz sentido. Os surdos, eles vão acolher os irmãos, podem ter certeza, eles vão ensinar.
e vão ensinar sinais. Então não tenham medo. Exatamente. Nem os surdos, nem o surdo cego, né? Nem o surdo Acho que cego. o surdo cego as pessoas ficam com mais temor ainda do que com o surdo, né? Não sabe como pegar, mas a gente vai chegar no A surdo gente vai cego. chegar. Vamos Vai chegar dar com o certo. surdo É muitos cego. programas, não é um só não. Só. Uma vez me perguntaram, Priscila, vai até quando o programa Libras Sinais de Vida? Eu falei, até Cristo voltar. Quando o Senhor quiser. Né? Porque assunto nunca vai faltar, né? Exatamente, exatamente. Graças a Deus. E aí nós vamos trazer agora para aquilo que nós estávamos estudando, foi a última EBD. O pastor Gerson Belucci, ele trouxe sobre a santidade de Deus, explicando um pouco sobre o sacerdote. E hoje nós vamos trazer esse sentido do santo, né? Porque tem o sinal de santo, tem o sinal de santo, tem o sinal de santo, tem o sinal de santo. E qual momento que eu vou usar o sinal de santo e a santificação? A gente fazer essa separação para conseguir compreender melhor, entender melhor esse contexto. Vamos começar com você, Alan? Bora. Bora, vamos lá. É só lembrar que, sim, gente, que a gente tem que analisar a palavra e o contexto, né? A gente fez um programa, foi sobre sacrifício, e ficou o programa inteiro repetindo a palavra sacrifício, só que a gente apresentou as diversas abordagens, sinais que a gente faz. E aí, essa questão com a palavra santa é da mesma forma, né? E aí a gente tem algumas referências para a gente poder entender como é que isso é aplicado dentro da palavra do Senhor, que é o que a gente escuta no culto, e vivencia isso no culto todos os dias, né? Uma referência que foi usada foi em 1 Pedro 1,16, sede santo como eu sou santo, né? E aí, Amável, qual que é o contexto? Como é que aplica isso aí? Qual que santo que é esse? Sede santo como eu sou santo. Porque é o Senhor que está falando, né? E aí, qual que seria a escolha melhor para essa aplicação? Irmãos, vocês viram que a Priscila perguntou para ele tirou assim, não para mim. Mas vamos lá. Então, a gente sabe que esse santo é só o Senhor, né? Nós somos impossíveis ser santos como o Senhor. Mas o Senhor, ele pede para que nós sejamos santos como ele, que é o quê? Separado. Mas então esse sinal de santo, a gente se refere à divindade que é somente do Senhor, né? Não a nós e não a outros, somente ao Senhor. Exatamente. Tá bom? E quando a gente faz esse de separado do mundo, de que eu não faço mais as coisas que antes eu era acostumada a fazer, e eu posso fazer mundo, ó, e fazer esse sinal, né, de X, de ignorar, então estou afastada do mundo, estou santificada. E aí então esse santo com relação à divindade é somente para o Senhor. E eu sou esse santo aqui, tá? É Exatamente. porque o Senhor, ele não teve pecado, né? Exatamente. E aí tem uma outra referência que foi citada, e agora a Priscila, vou voltar para a Priscila agora. É esperto, né? Eu estou responsável por ler o texto. Isaías 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí tem um ponto, questão do português, que nesse versículo aqui agora, o santo começa com letra maiúscula. Então dá um título de um pronome próprio, de um substantivo próprio, né? E aí Sim. remete a um título. E aí como é que sinalizaria, Priscila? E aí nós vamos ver aqui, né? Lembrar do que a Amável já trouxe. Alan é muito esperto. Não foi combinado isso. Não era isso que estava combinado. Mas o santo, santo, santo aqui traz a presença da Trindade, né? Uma das opções que nós podemos fazer, pode fazer santo. Lembra que a Amável já trouxe, né? O santidade da divindade de Deus. Então, é santo, santo, santo. As três pessoas, né, da Trindade. Sim. Priscila não tem coordenação motora para fazer os três. Aonde Eu- eu faço? eu sei. Qual é a mão? Não tem problema, pode fazer santo 1, santo 2, santo 3, pode. Ou então só fazer várias vezes, pode também, não tem nenhum problema. Mas como fica visualmente, é igual trazendo todo o contexto da cultura surda. Se há três pessoas da Trindade, se eu mostro os três, e esses três aqui, eles viram um só, eu trago ele para E Deus, aí, né, você pode até falar, esse um santo, Deus, outro Aham. santo, Jesus, Jesus. Espírito Santo, aí eles entendem ainda, entendi. os Exato, três o santos. porquê dos três santos. Sim. Agora, um detalhe que não estava no script Ai, aqui. meu Deus, misericórdia. Não, mas eu vou só trazer uma explicação. Quando fala assim, toda a terra está cheia da tua glória. Tem o sinal de glória.
Tem o Ah, sinal de glória, tem o sinal de glória. Essa glória é a glória do Senhor. Mas quando toda a terra está cheia da sua glória, a glória dele veio para a terra, não, o poder dele. Isso aí. O poder dele está assim, toda a terra, e toda a terra não é terra. São todas as pessoas que estão aqui na terra, pode observar, sente o poder dele. Então, pode até fazer ocupação, que é a glória dele, que é o poder dele. Mas só para não, irmãos, então uma os dica. irmãos viram como eu que a gente fazia errado. Eu gosto de usar isso aí que você falou, questão da terra, quando vai se mencionar sobre o mundo, né? Porque o mundo tem nos afligido. Uhum. As pessoas fazem só o mundo, só isso aqui fica muito. Então, faz que as pessoas do mundo, Sim. entendeu? Tem nos perseguindo, nos gente vai- afligindo. Esse sinal de mundo dá um programa. Dá até 2 programas. A Só gente para explicar vai sobre falar sobre esse sinal de mundo. Dá. E aí, pode dar continuidade. E aí a então. terceira parte, que aí eu vou explicar, que é mais fácil. É esperto, Não, né? porque foi mencionado, né? Vamos lá, texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala bem assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O versículo 12 fala assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos Isso. para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual o sentido desses santos aqui? A gente conversando, a gente entendeu que é servo, né? Isso. Aqueles que o Senhor chamou, né? Que até então não tinha denominação na igreja primitiva, né? Alguns se chamavam da seita dos nazarenos, né? Uhum. Ou os cristãos. E aí Paulo enfatizava a questão dos santos serem servos do Senhor. E esse usa aqui, ó, servo do Senhor. Pode usar. Exatamente. Então, nós já vimos então a diferença, né? De santo. Isso aí. De santo. O nosso tempo já está esgotando novamente e nós ainda temos o Vamos Praticar. Verdade. Que nós vamos ainda repassar alguns sinais, já que está sendo dito muito na EBD, e nós precisamos lembrar desses sinais e também trazer alguns outros para os irmãos, às vezes, ter uma dúvida ou outra, precisam como é que é o sinal disso, sinal daquilo. Então, vamos lá para o nosso Vamos Praticar? A paz do Senhor, então. Vamos praticar? Vamos começar com sacerdote. Sacerdote, sumo sacerdote. Nova aliança. Tribo. Vou repetir tribo, tá? Josué. Arão. Moisés. Levita. Calebe. Santo. E aí nós temos o sinal de santo para divindade, tá? E dentro do sinal de santo, nós temos o santificar, que é, tá? Santificar. E quando na palavra cita os santos do Senhor, nós usamos o sinal de servos, tá bom? Então, novamente, santo, divindade, o sinal de santificar. E os santos do Senhor, que são os servos. E agora nós temos os 5 ministérios, o sinal de ministério. Profeta, apóstolo, pastor. E nós temos também esse aqui, que é o pastor de ovelhas, que a gente simboliza o cajado. Evangelista e doutor. Amém? Vamos treinar bastante em casa. Paz do Senhor. E aí, assistiu? Foi muito rápido? Volta lá, passe mais devagar, vê, revê, pratiquem, gente. Vamos praticar é para praticar. Pratiquem, porque a prática é que vai levando à perfeição, né? Perfeição é muito, mas vai aperfeiçoando isso daí, porque nós não paramos de estudar. E praticar, então, uma das coisas que o pastor João, que é o nosso pastor responsável pelo trabalho de Libras, ele falou assim: gente, tá no culto, ouviu um louvor? Lembrou do sinal? Pratica. Aqui embaixo, aqui,
Não precisa levantar a mão, fazer o céu lá em cima. Pode fazer aqui embaixo, que, né? Dá pra gente fazer aqui, sinalizando. Os irmãos da minha igreja já estão acostumados comigo, porque eu faço. Antigamente eu ficava na projeção, às vezes esquecia da projeção porque eu estava sinalizando, mas é a forma de praticar. Então, pratiquem, voltem, viu algum sinal na EBD, na janelinha, viu algum sinal, não entendeu? Manda pra gente, pergunta, né? Sim. A gente traz aqui com mais detalhe para que os irmãos possam ir aí melhorando cada dia mais e nós também, porque quando vocês perguntam, a gente é obrigado a estudar, Glória a é Deus. obrigado a praticar para trazer para vocês e a gente também tem um aperfeiçoamento. Não ache mesmo. que é só daqui para vocês, Não. vocês também traz para nós, né? E a gente vai estudando, compartilhando isso daí, todos nós juntos. Mas foi uma bênção. Algo mais que os irmãos queiram trazer? Não, acho que É isso mesmo, é isso mesmo. É muito bom que a participação dos irmãos tem nos levado também a estudar mais também a palavra do Senhor, que algumas coisas a gente fazia tanto no automático que a gente nunca se aprofundou no sentido e nas outras escolhas que a gente pode fazer, ficava limitando muito. Isso também está servindo para aperfeiçoamento nosso também no trabalho, na nossa igreja, no Manaim, é muito bom. Agradecer aos irmãos aí que estão interagindo com a gente. É isso mesmo, glória a Deus. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigada, Alain. Obrigado, Priscila, pela oportunidade. É muito bom estar aqui com os irmãos. Amém, Amame. Obrigada. Obrigada, Priscila, e obrigada aos irmãos. E então, espero os irmãos no próximo episódio. Vamos dar continuidade a alguns estudos. Teve dúvidas, temas, coloca aqui nos comentários que nós vamos estar lendo. E aí a gente prepara um próximo episódio. Então, aguardo os irmãos até lá. A paz do Senhor Jesus.